Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém, queridos. Peço a você que abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Quero ler do versículo 1 ao versículo 14. Minha tradução é revista e atualizada. Peço que você acompanhe a leitura. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela bênção de podermos meditar na Tua palavra, de podermos cantar ao Senhor, ler a Tua palavra, orarmos, Senhor. Que bênção nós estamos aqui. Que bênção o Senhor nos salvar para podermos entender e compreender a verdade e viver segundo a verdade do Senhor, Pai. Que em nosso coração tenhamos o desejo em obedecer, em viver dependente, Senhor Deus, da Tua vontade, em viver na esperança e à espera, Senhor Deus, do cumprimento da Tua vontade na nossa vida. Senhor Deus, fala no nosso coração, carecemos da iluminação do Teu Espírito para que vivamos, Senhor Deus, para Te honrar e Te glorificar. Mais uma vez eu Te agradeço e Te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Esperar com esperança. Parece que essas palavras se completam, mas nem tanto, né? Às vezes você pode esperar, mas te falta a esperança. A esperança de que aquilo vai acontecer, a esperança de que aquilo que você está esperando realmente Deus fará, ou a esperança desesperançada
de que o tempo está passando e aquilo não vai acontecer. Então, se não vai acontecer e o tempo está passando, logo eu vou dar um jeito de que as coisas aconteçam no meu tempo. Foi isso que Saul fez. Saul não soube esperar. Interessante que faltavam algumas horas para que se completasse o prazo da espera. Mas Saul não quis assim fazer. Saul tinha essa característica. O primeiro rei de Israel, rei esse desejado pelo povo, dado por Deus ao povo, um rei segundo o coração do povo, não sabia esperar. Parece que aquela espera dele estava desesperançada. Quando até que chegou a data, e Saul simplesmente resolve não obedecer ao que o Senhor já havia dito. Eu vou fazer do meu jeito, e as coisas vão acontecer no meu tempo, e assim vai ser. E assim ele fez. Só que toda espera que não espera no Senhor, ela sofre. Aí tem as consequências. E as consequências, elas são inevitáveis, queridos. Por isso que o cristão, ele precisa ter uma vida de dependência com Deus. Todos os dias. Por mais que os nossos desejos não estão sendo realizados, vão se passando os anos, você está fazendo tudo que está na sua mão para fazer, você está orando, você está buscando o Senhor, você está dependendo dEle, e nada daquilo que você está pensando em acontecer está acontecendo. Semana passada nós vimos o não de Deus. Deus respondeu claramente para Moisés que não, né? Aqui Deus havia falado para Saul, 7 dias, Saul. 7 dias. Espere 7 dias. Mas Saul não esperou. Aquilo só revelava o coração de Saul. Saul era desobediente. Saul ele não era reverente às coisas de Deus, não é à toa que ele não se preocupou com o holocausto, muito menos com a palavra do Senhor. E aí teve as consequências da perda do reino, e nós vamos olhar aqui como nós podemos viver essa espera com esperança. Nós vamos enxergar algumas coisas nesse texto. Pedimos a Deus que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para que nós vamos ver alguns detalhes importantíssimos, que isso acontece muitas vezes na nossa vida, e nós não queremos cair no mesmo erro de Saul, de não esperar, de não realmente contar com a vontade do Senhor, né? Olha só que interessante, queridos. O versículo 1 ao 4, a nossa meditação ela vai se dar a partir do versículo 5, mas o ano que Saul está reinando, ele está fazendo dali um exército. 3.000 homens, diz lá no versículo 2, 2 ficariam com ele e 2 ficariam com Jonatas, né? E a ponto deles vencerem ali a guarnição dos filisteus, e eles comemoram isso. Os filisteus ficam enfurecidos, né? Com isso eles se tornam odiosos, né? Do povo de Israel. E aí os filisteus passam a perseguir, a literalmente a ir para cima do povo de Israel. E é nesse ponto que o rei, estabelecido pelo povo, dado por Deus, porque Deus deu Saul para o povo, ele precisava simplesmente fazer o seguinte: seguir o mandamento do Senhor. Volta algumas páginas da sua Bíblia, no capítulo 10. Nós temos no capítulo 10, a partir do versículo 1 ali, chamada coroação de Saul, né? Samuel toma um vaso de azeite e derrama sobre a cabeça de Saul, ungindo o rei, príncipe, né, sobre todo o Israel, diante do povo. Esse homem ele foi escolhido pelo povo, e o Senhor ungiu Saul para que fosse rei sobre Israel, e ele recebe algumas ordens. E é interessante isso, queridos, nós pensamos, desde o versículo 1, vamos olhar para o versículo 6. Olha só o que foi profetizado para Saul. O Espírito do Senhor se apossará de ti, profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando esses sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, preste atenção, Saul,
Descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. O Samuel dizendo para ele, quando você estiver em Gilgal, você vai me aguardar lá 7 dias, porque você vai receber orientações, tá bom? Então vai ter um sacrifício que nós vamos fazer ao nosso Deus, e Deus vai orientar você. Você vai receber instruções. Então, como um rei está sendo aqui coroado, né? Ele simplesmente recebeu do Senhor ordens. Falou assim, olha, vai acontecer isso, tá? Então vou te encontrar lá, quando você estiver em Gilgal, 7 dias, você aguarda 7 dias, tá bom? Vamos ter um sacrifício e você vai receber instruções. Tão claro quanto isso, queridos. Anteriormente, no texto, vão dando profecias com relação a Saul, a consagração de Saul. E é interessante que essas profecias vão acontecendo na sequência do texto. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Olha só, como Deus havia falado. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. E sinais que foram profetizados ali do versículo 1 ao versículo 5. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas de Saul ao encontro, o Espírito de Deus se apossou de Saul, ele profetizou no meio deles. Olha, queridos. Então aquilo que foi profetizado estava acontecendo na vida de Saul. Todos os que dantes conheciam, versículo 11, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros, que isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Ou seja, aquilo que o Senhor havia prometido para Saul, que iria acontecer na vida dele, já estava acontecendo. Já estava acontecendo na vida de Saul. Então, Saul precisava ter o mínimo discernimento de falar assim, o Senhor já começou a revelar-se a mim, a ponto de mudar o meu coração, a ponto de eu poder agora profetizar algo que o povo mesmo reconhecia que eu não podia. Então as coisas já estavam acontecendo. Então, quando eu chegar em Gilgal, independente das circunstâncias, o Senhor falou, são 7 dias. 7 dias. O que vai acontecer lá? Samuel vai estar comigo. Samuel vai fazer o sacrifício. Ele é o sacerdote. E o Senhor vai me dar instruções. Ou seja, devido às minhas experiências com o Senhor já se revelando a mim, esses 7 dias são só 7 dias, agora é aguardar. As circunstâncias vão ficar difíceis? As circunstâncias ficam difíceis na nossa vida? Claro que ficam. Como ficaram para Saul. Só que seria 7 dias. Era esperar. Então volte lá para o capítulo 13. Chega no capítulo 13, reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. E aí, queridos, se nós olharmos para o versículo 1 do versículo 3, Saul escolheu 3.000 homens. Uma boa quantidade de gente, né? Um bom exército. 2.000 ficavam com ele e 1.000 ficavam com Jonatas. Mas os filisteus vieram com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão incontável, como a areia do mar. Subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. E aí? E essa espera agora? Onde estava Saul? Em Gilgal. O povo em Gilgal. Qual era a profecia para Gilgal? 7 dias. 7 dias. Eu, Samuel, estarei com você. Eu vou fazer o sacrifício e Deus vai te dar a instrução. É isso. Espera. Queridos, nós só podemos realmente viver essa espera com esperança quando nós entendemos que ainda que as situações estejam adversas, nós temos que esperar. Ainda que o nosso exército seja de 3.000 e venha 30.000, e venha 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, vem aquela multidão de gente incontável. Ou seja, há adversidade, momentos difíceis. Qual que é o meu papel? O Senhor prometeu buscar a sua igreja. O Senhor prometeu cuidar de mim.
o Senhor prometeu me sustentar. O Senhor está no controle. O que eu estou fazendo? Estou vivendo na dependência do Senhor, dia a dia, orando, buscando ao meu Senhor, obedecendo aos seus princípios, me colocando nas mãos de Deus. O Senhor há de cuidar de mim. O Senhor está no controle. Mas é uma multidão, gente, é incontável. Por mais que você tenha esse grande exército diante dos filisteus, somos muito poucos. Pois é. Mas na adversidade nós entendemos que nós devemos esperar com esperança. Quando o mundo está dizendo para nós, olha, novo conceito de família, novo conceito de masculinidade, novo conceito de feminilidade, um novo conceito de relacionamento, você fala, peraí, o que a Bíblia estabeleceu? O que o Senhor estabeleceu? Um dia haverá um lugar onde não vai ter choro, não vai ter luto, não vai ter dor, não vai ter morte. Essa é a minha esperança. Daqui até lá é o Senhor santificando a minha vida. Então, independente das falas, independente dos movimentos, independente das novidades, eu vou me manter firme diante do que eu creio no meu Senhor. Ainda que venham momentos de adversidade, que vão provar, vão testar a nossa fé. Nós precisamos esperar com esperança, queridos, na adversidade. Versículo 5 já mostra uma adversidade. Já estamos rodeados, né? Já estamos ali, estamos com o acampamento inimigo já à espreita. Mas as coisas podem piorar. Porque lembra do exército, né? Pois é. Versículo 6. Versículo 6. Vendo, pois, os homens de Israel. O que eles viram? Que eles estavam em apuros. Que o povo estava apertado. O que eles fizeram? Esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos, pelas cisternas. Alguns hebreus passaram o Jordão para Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul estava ainda onde? Em Gilgal, onde a promessa iria se cumprir. Mas eles estavam com muito temor. Então, além da adversidade, agora tem aflição. 7 dias, Saul. Vou sacrificar junto com você e Deus vai te dar a instrução. Você vai ter todas as instruções. 7 dias. Mas Saul olha para o lado. Cadê aquele povo todo? Está todo mundo correndo de medo. Todo mundo fugindo para as cavernas. Cisterna. Olha, o povo está aflito. Está angustiado. O povo está correndo de medo dos filisteus. Qual que era o posicionamento ali daqueles que estavam com Saul? Aliás, os homens de Saul que estavam correndo. O povo estava cheio de medo. Alguns passaram para Gade e Gileade. O que eu faço? Bom, pastor, na adversidade, até que a gente dá para esperar com esperança. Mas na aflição, quando a gente está passando pelo problema, aí a gente tem que dar um jeitinho nosso. Porque não dá para esperar quando todo mundo está fugindo. Eu conto com a ajuda deles. Os homens estão fugindo para tudo quanto é lugar. É caverna, tudo quanto é buraco está se escondendo. O povo está cheio de medo. Eu estou sozinho. Isso pode ter passado pela cabeça de Saul. E pelo que ele disse, talvez passou isso pela cabeça dele. O que faz um homem crente, o que faz uma mulher crente nessa situação? Se desespera também? O que faz? Ou espera no Senhor com esperança? Se o Senhor falou, o Senhor há de fazer. Eu creio nesse Deus que honra, nesse Deus que cuida, nesse Deus que protege. Eu creio, eu vivo assim. Queridos, muitas vezes a gente vê a própria fala de alguns cristãos, né? Eles são triunfantes e até triunfalistas, né? Quando as coisas estão indo bem. Quando estão indo mal, eles rapidamente falam que Deus não ama mais, ou é um encosto do Satanás, ou culpa o governo, ou culpa esse, ou culpa aquele, como Saul fez. Saul, daqui a pouco você vai ver.
Saul aponta o erro de todo mundo, inclusive de Deus. O crente deve chegar e falar assim, povo, peraí. Quem que a gente serve aqui? Quem que a gente serve aqui? Não é o Deus que tirou o povo com mão forte de lá do Egito? É o mesmo Deus que me fez rei aqui de vocês. Vamos parar de correr. Vamos todo mundo se reunir aqui na cidade e vamos orar. E Deus falou, Gilgal, nós estamos em Gilgal. Vamos esperar 7 dias. Você vai ver no decorrer do texto, se você prestar atenção na leitura, ele estava nesse 7º dia. Então, povo, espera. Não, mas o povo, nós estamos cercados, tá todo mundo vindo, nós estamos apertados aqui de tanto filisteu. Calma. Espera aí. E o Deus que a gente serve? Deus não está no controle, gente? Não era a fala de Saul? Não era o que se esperava de um rei? Que ia ali direcionar o povo? Calma, gente. O desespero pode bater no nosso coração. A aflição pode bater no nosso coração, mas nós somos crente. Nós somos crente. É interessante que eu cito sempre essa questão. Há anos atrás nós vimos isso. Nas eleições, nós vimos pessoas extremamente desesperadas. Desespero? Passou a eleição, e aí? O que aconteceu? O que aconteceu, meus irmãos? Só demonstrou nossa fraqueza. Só demonstrou nossa falta de confiança em Deus. E aí, a gente vai viver assim? Eleição após eleição? Adversidade após adversidade? Aflição após aflição? O que o Senhor havia prometido? 7 dias em Gilgal. Samuel vai sacrificar junto com você e eu vou te dar a instrução. E é isso. Mas está todo mundo desesperado, pois é. Eu sou a voz cristã aqui nesse meio, desse furdunço todo, dessa celeuma toda. Então, como crente, eu vou falar, peraí, pessoal, vamos parar? Vamos parar de desespero? Vamos orar? Vamos pedir para Deus calmar nosso coração? Os filisteus estão aí. Quem está no controle da nossa vida? O Senhor. O Senhor não livrou lá Moisés junto com o povo? O mesmo Deus que teve o poder de livrar e fazer com que o povo entrasse na terra prometida com Josué, é o mesmo Deus que está no controle aqui. Então vamos parar. Primeiro, eu estou pensando na voz de Saul, né? Gente, Deus falou que eu ia profetizar, eu sou benjamita, eu sou menor. Foi assim que ele se via, né? O próprio Saul se via, né? Eu profetizei. As próprias pessoas viram isso na minha vida. Deus já deu sinais na minha vida. Então agora, queridos, ele falou para esperar. Nós estamos no 7º dia. Deus não chega atrasado. Deus faz as coisas na hora certa. Vamos parar de ficar correndo para as cavernas aí? Vamos parar aqui. Cadê a espada? Então, deixa a espada aí do lado, que se o Senhor falar o quê? Se a instrução do Senhor for para guerrear, nós vamos guerrear. Então segura a espada aí e vamos orar. Vamos orar e vamos esperar no Senhor. Não, queridos. Ele olha aquele povo correndo de um lado para o outro. E vai, e o povo passando para a cidade ali. E o Saul vendo tudo aquilo, e o povo cheio de medo. Qual foi a atitude de Saul? Vamos ver. Continua o texto aí no versículo 8. Esperou Saul 7 dias. Olha aqui. Espera aí, pastor. Ele esperou. Ele esperou. Parcialmente ele cumpriu tudo que era para cumprir, não é verdade? Não eram 7 dias? 7 dias. Não aconteceu nada. Foi isso que Saul chegou à conclusão. Não aconteceu nada. 7 dias. Segundo o prazo determinado. 7 dias. Prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então Saul disse, gente, a instrução o que era mesmo? Sacrifício. Então faz o seguinte, traz aqui o holocausto, as ofertas pacíficas, vamos fazer aqui, é o holocausto que Deus quer? Então vamos fazer o holocausto aqui, tal, e é isso, né? É para fazer um culto, vamos fazer um culto aqui, vamos lá. O que é para fazer? Vamos lá, traz o animal, vamos fazer logo esse holocausto, tem que fazer, ele falou que era para fazer. Espera aí, quem ia fazer era Samuel. Essa era a ordem, o Saul. Quem ia fazer era Samuel. E dele viria a ordem do Senhor. Aliás, Saul, isso aconteceu na sua coroação. Deus falou com Samuel. Não, mas vamos fazer aí que a gente precisa. O povo tá todo mundo indo embora. Daqui a pouco eu vou ficar sozinho. Daqui a pouco não vai ter força nenhuma aqui.
Não, para o povo não ir embora, vamos fazer o holocausto aqui. Vamos lá. Tem que fazer tal, matar o animal assim e tal, e aspergir o sangue assim e tal, vamos fazer. Versículo 10, queridos. Mal acabara ele de oferecer o holocausto. Quem chega? Quem chegou, queridos? O Samuel chegou. 8º dia? 9º dia? 10º dia? 20º dia? Mal acabara ele de oferecer. Ele olha o Samuel. Eu fico imaginando a cara de Saul, queridos. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu não imagino que nem que Saul ficou com vergonha não, viu? Eu não imagino que ele ficou com vergonha não. Eu imagino que ele olhou. Ô Samuel, que bom que você chegou. Olha, nossa, a situação está difícil. Ô Samuel, que bom que você veio, viu, Samuel? Queridos, não é obedecer parcial. Não é esperar parcialmente. Não é uma espera imperfeita. Se o Senhor falou que é para esperar, é para esperar. Então, se o Senhor falou que são 7 dias, são 7 dias. Não é só aquela parte da manhã, o comecinho da tarde, o início ali, né? Porque dá até o anoitecer ali que fechava o dia, né? Quase anoitecer. Queridos, até o último segundo daquele dia é aquele dia. A gente tem esse ditado popular, né? Até meia-noite é hoje ainda, né, pessoal? A gente fala assim, né? Essa brincadeira assim, até meia-noite é hoje ainda, né? E é verdade. É um ditado popular que se encaixa exatamente aqui, né? Até o último minuto é o 7º dia. Então ele acabou de fazer o holocausto e ele olha, vê o Samuel. Ô Samuel, que bom que você veio aqui, rapaz. Estou desesperado. Quanta coisa acontecendo aqui, Samuel. Tal. Samuel pergunta para ele: o que você fez? A resposta de Saul, queridos, esperada era: pequei contra o Senhor. Como fez Davi quando foi pego em pecado. Essa é a diferença maior entre Saul e Davi. Davi é tão pecador quanto Saul, mas Davi se arrependia. A resposta de Saul era, quando ele levantou os olhos, que imagino eu, né? Levantou os olhos e viu Samuel, falou assim: pequei contra o Senhor. O que você fez, Saul? Eu pequei, eu errei, eu falhei, não vou justificar em nada. Estava um momento adverso, estava de aflição, eu não estava conseguindo esperar, e aí eu fiz do meu jeito. Mas não, queridos. Qual foi a resposta do Saul? Seguinte, deixa eu falar uma coisa para você, ô Samuel. O problema que aconteceu aqui é que tem um povo, você, os filisteus e o Senhor, que atrapalharam meu cronograma. Foi isso que ele falou, queridos, entre outras palavras. O problema foi o povo, foi você, foi os filisteus e foi o Senhor, que atrapalhou tudo que eu tinha planejado. Foi isso que ele falou. Vamos ver? Olha lá. Ele respondeu: olha, vendo que o povo se ia espalhando, ou seja, se o povo não tivesse espalhado, eu tinha esperado. O povo foi se espalhando. Outra coisa, você não veio no prazo que você tinha dado? Foi isso que ele falou ali. E ele disse: e tu não vinhas nos dias aprazados? Como nos dias aprazados? Não era 7 dias? Não eram 7 dias? Se era 7 dias, estava no 7º dia. Então estava no dia aprazado. Então não era porque o povo foi se espalhando. Não era porque o Samuel aos teus olhos estava atrasado. Não é nada disso não, Saul. O problema é que você tem um coração duro que você não quer confessar o seu pecado. É isso, essa é a verdade. Mas o Saul, como uma característica de todo pecador, vai justificando. Eu fiz isso por quê? Porque o povo ia se espalhando, porque você não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás. Então, o problema aqui é o povo tinha se espalhando, você não chegou na hora certa, você estava atrasado, e os filisteus nos cercaram. Ou seja... e outra coisa. Deixa eu falar uma outra coisa também, o Samuel. Eu disse comigo mesmo.
os filisteus vão vir para cá. Os filisteus vão tomar a cidade de Gilgal. Eles vão matar a gente. Vai vir para cima de mim como rei. E ainda, eu não obtive a benevolência do Senhor. O Senhor, olha isso, queridos. O Senhor não foi benevolente comigo. Então a culpa é do Senhor também. O povo que estava se espalhando, você que não veio na hora certa, os filisteus que cercaram e Deus que não agiu de benevolência comigo. Olha isso, meus irmãos. Olha isso. Está vendo como às vezes a esperança, né, o ato de esperar, faz com que a gente muitas vezes perca a esperança. Sabe quando, queridos? Quando a gente começa a jogar a culpa nas pessoas. O fato de nós não queremos esperar. Preste atenção, queridos. Olha só. O problema é que o povo vai se espalhando. O problema é que o Senhor não chegou na hora certa. O problema é que os filisteus cercaram. O problema é que Deus não agiu de benevolência. Por isso que eu não esperei. Por isso que eu fiz o sacrifício. Eu só pequei por causa das outras pessoas. Olha o que ele diz, queridos, no final do versículo 12. Eu fui forçado pelas circunstâncias. Samuel, foi difícil. Eu até tentei segurar até o último, mas as circunstâncias não tinha como esperar. Olha isso, queridos. Você olha para Saul e fala assim, gente, que cinismo do Saul. Gente, que falta de reverência. Quantas vezes você já ouviu cristãos justificando seus erros? Não, é porque eu sou jovem. Não, porque eu sou mulher. Não, porque eu sou homem. Não, porque eu não sou chefe. Não, porque eu ganho pouco. Não, eu tinha que fazer isso porque as circunstâncias fizeram isso. As pessoas que estão do meu lado, elas são assim. E outra coisa, eu vejo Deus fazendo a vida dos outros, mas na minha vida não acontece nada. Olha só, você culpando todo mundo. É seu patrão, seu vizinho, sua mãe, seu pai, seus parentes, o pastor, seu irmão da igreja, a irmã da igreja, sua avó, seu filho. Você vai culpando todo mundo, quando na verdade você deveria chegar e falar assim, eu não estou sabendo esperar. Eu não estou querendo esperar. Eu não devo esperar. Aliás, eu não vou esperar. Então o que tem que fazer? Tem que dar esse passo aqui? Não, mas espera, meu irmão. Não vou esperar, não. A minha juventude está indo embora. Minha juventude está indo embora. Não, e como é que daqui a pouco eu fico velho? Daqui a pouco eu fico velho e aí não consigo desfrutar dessas coisas da vida. Daqui a pouco eu fico doente. Olha só. Quando na verdade você e eu precisamos depender de Deus, queridos. É interessante como nós vemos que no caso de Saul foram 7 dias. Ele precisava esperar mais algumas horas. Mais algumas horas. No caso do texto, alguns minutos, né? Alguns minutos. Ele mal acabaram de fazer, chega o Samuel. Porque nós muitas vezes esperamos, mas com a aparente demora do Senhor, nós perdemos a esperança. Não sejamos assim, queridos. Quando nós evangelizamos pessoas, né, quando nós pregamos o evangelho, às vezes as pessoas parece que não estão ouvindo nada. E que bom que nós cremos que quem convence é o Espírito Santo, né? É muito bom, é maravilhoso. Nós entendemos que quem convence é o Espírito Santo. Nós sabemos que assim, você falou com toda eloquência, com todo o conhecimento bíblico, teológico que você tem, com toda a imposição de voz. Tinha até um fundo musical quando você estava falando. E a pessoa não foi para o Senhor, aí você fala, ai meu Deus do céu, olha onde é que eu falhei, o que eu fiz de errado, porque você não confia na soberania de Deus. Você não entende que é no tempo do Senhor, e é no tempo dele. Nós ficamos tristes, quando nós temos parentes que nós amamos, e eles estão longe do Senhor, o que bate no nosso coração? Tristeza. A gente fala, Senhor, o que eu estou desfrutando com Deus, eu queria que ele ou ela estivesse desfrutando, mas eles não estão. O que você está fazendo? Você está pregando o evangelho a eles? Você está orando por eles? Você está aproveitando as oportunidades? Se você estiver fazendo tudo isso, louvado seja o Senhor, queridos. Segundo a vontade do Senhor, se for da vontade do Senhor mudar esse coração, ele vai mudar.
Fique tranquilo. Continue orando, evangelizando, aproveitando as oportunidades, demonstrando amor. Está tudo no controle do Senhor. Nada fugiu. Pode ser que dali venha alguns minutos, como foi no caso de Samuel. De Saul, no caso, né? Samuel na chegada de Samuel, né? Não, mas acontece que não dá para fazer assim, pastor. Não dá para esperar. Eu vou dando o meu jeito aqui. Vai dando o seu jeito? Vai sendo levado pelas circunstâncias? Pois é. Aí tem consequências. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: Ô Saul, você procedeu como um louco. Você foi insensato. Você foi irreverente. Você não se importou com a ordem de Deus. Primeiro que eu havia falado para você, eu faria esse sacrifício, porque eu sou escolhido do Senhor. Eu fui escolhido desde a minha infância. O Senhor me deu esse ministério. Eu iria fazer o sacrifício. E outra, o Senhor iria te dar instrução. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você procedeu neciamente por não guardar os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou. Foi Ele que te deu. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porquanto você, Saul, você não guardou o que o Senhor te ordenou. As duas vezes, queridos, aparece a palavra ali, ordenou. O Senhor que ordenou. Aliás, 3 vezes. Já lhe ordenou, né? Esse novo homem que seria o príncipe, nós sabemos que é Davi. Ele não guardou, e as 2 vezes que se lembra de Saul, foi as 2 vezes que Deus ordenou e ele não guardou os mandamentos de Deus. Queridos, nós precisamos viver nessa espera com esperança, sabendo que Deus vai cumprir os seus planos e a sua vontade no tempo dele. Seja obediente, viva uma vida de obediência. Esse hino que nós cantamos, né? Foi tão interessante. Eu tenho um carinho muito grande por esse hino, porque eu lembro que no dia da minha consagração ao ministério foi cantado esse hino, né? Eu gosto muito daquela frase: tua voz escuta convocar-me, pronto estou e vou lhe obedecer. Nessa senda, né, nesse caminho, eu vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. Então, queridos, a caminhada, às vezes vão ter adversidades, aflições. Não é obediência parcial, obediência até onde nós achamos que devemos obedecer. O Senhor me ensinou esse princípio aqui. Vamos obedecer, arrisca esse princípio. Aí, uma circunstância adversa, você fala, bom, na verdade aqui é uma outra interpretação. Na verdade não é, você não quer obedecer. Você quer obedecer o que você acha que é bom. Então até aqui tudo bem. Mas quando Deus fala assim, olha, eu sou soberano, esse princípio deve ser obedecido à risca. Eu estabeleci isso. Eu estabeleci esse relacionamento, eu estabeleci essa forma de cultuar, eu estabeleci essa forma de você viver, essa forma de você se relacionar, foi o Senhor que estabeleceu. A palavra dele nos diz como nós devemos ser. Ponto. É isso. Eu obedeço. Mas chega essa hora aqui, pastor, não é século XXI. Então. Aí o século XXI, então, tá igual Saul, né? Eu estava obedecendo 7 dias. Saul estava obedecendo. Se você olhar, você ler o texto, você fala, era os 7 dias? 7 dias. Saul não saiu de Gilgal. Olha que beleza. Ele estava obedecendo. Mas como Deus estava atrasando mesmo, eu vou fazer do meu jeito. Como as circunstâncias estão forçando a minha desobediência, eu vou desobedecer. É assim que nós vamos viver, queridos? Não. Que não seja assim o desejo da sua vida. Obedeça ao Senhor integralmente. Se o Senhor falou, viva de acordo com aquele princípio, independente das circunstâncias. Nós não vivemos forçados pelas circunstâncias. Nós vivemos para adorar o nosso Senhor. Se o Senhor disse,
vamos obedecer. Se o Senhor falou, vai obedecer. Qual que é a promessa para nós? Vivemos todos os dias à espera do Senhor, pregando o Evangelho, vivendo para a honra e glória dEle. Eis que estou convosco todos os dias. É certeza o Senhor está conosco. Vamos embora. Vamos caminhar. O Senhor vai buscar a sua igreja. Quando pode vir? É iminente, então pode acontecer hoje. Amém. Vou viver nessa expectativa. Como eu devo tratar o próximo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus em primeiro lugar sobre tudo. E amar o próximo. Então, eu preciso amar o próximo e agir assim para com o próximo. Aí, como é que vai ser no meu trabalho? Como é que vai ser na minha escola? Como é que vai ser na minha família? É isso que eu preciso viver. O Senhor falou. E pronto, acabou. Está estabelecido. Não é obedecer parcialmente. Nós vimos a consequência na vida de Saul. A obediência parcial de Saul só demonstrou quem realmente era Saul. Um homem irreverente, um homem que não servia a Deus, um homem que não estava nem aí para o Senhor. Que sejamos servos obedientes, que esperemos com esperança. Amém? Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela bênção de podermos ouvir a palavra do Senhor, meditar, Senhor Deus, num texto tão rico como este. Pai, nos proteja de nós mesmos, do nosso coração. Muitas vezes nós não queremos obedecer deliberadamente. Isso é triste para nós e queremos confessar esse pecado diante do Senhor. Quando as situações estão adversas, muitas vezes a angústia, a aflição bate o nosso coração e nós olhamos para o texto desse como Saul e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Pai, tira isso do nosso coração, Deus. Queremos ser obedientes. Queremos reconhecer os nossos pecados. Queremos entender que quando a situação é adversa, nós não vamos agir forçados pela situação. Nós vamos agir em obediência ao Senhor. Mais uma vez, Deus querido, obrigado, porque o Senhor nos encoraja, nos confronta, nos corrige, nos exorta, nos admoesta. O Senhor nos ensina. Queremos viver, Senhor Deus, para a tua honra e glória. Ajuda-nos a sermos dependentes, servos que vivem esperando com esperança, porque esperamos no Senhor. Obrigado por essa noite, Pai. Eu te louvo agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão João, por favor, irmão. Obrigado, pastor, pela mensagem. Irmãos,